Ao alcançar a cerimônia de casamento do meu filho, eu o encontrei parado no acesso principal. Ele me olhou e declarou: "Você não recebeu o convite, meu mãe. Todos os familiares concordaram que você não pertence mais ao nosso círculo. Por gentileza, retire-se." Eu sorri e respondi com calma: "Está certo, meu filho, mas não se esqueça de conferir seu telefone." E então, eu me afastei. Aquela sensação de que o coração para por um instante, mas o corpo ainda segue de pé. Foi exatamente isso que senti quando meu filho Eduardo estendeu o braço, impedindo minha entrada na igreja. Eu estava impecável, o vestido marrom escuro custou caro, as unhas feitas, o penteado elegante, a fragrância francesa, guardada por anos para um momento especial. E não havia ocasião mais importante do que o casamento do meu único filho. A igreja estava linda. Arranjos rosa por toda a fachada, convidados sorrindo, tirando fotos, e eu ali, segurando com força a bolsa da minha avó, enquanto o celular vibrava sem parar. Mensagens, chamadas, tudo ignorado. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Quando subi os degraus, Eduardo surgiu no portal. Magro, tenso, com olheiras profundas. O terno azul marinho era caro demais para o padrão dele, e eu sabia exatamente quem eu tinha escolhido. Atrás dele, 2 seguranças cruzaram os braços, como se eu fosse um perigo, como se mãe fosse uma ameaça. "Mãe", ele começou, a voz falhando. Ele engoliu seco, desviou o olhar. Eu esperei, firme. Eu não lhe enviei convite para comparecer aqui." O silêncio pesou. Pessoas começaram a reparar. Sussurros, olhares. "A família inteira decidiu que você não faz mais parte do nosso grupo. Por favor, mãe, se retire." Cada palavra foi como um golpe. Mas eu não choraria ali, não diante deles. Olhei para dentro da igreja e a vi. Camila, a noiva, com aquele meio sorriso de canto de boca, o sorriso de quem acredita que venceu. Respirei fundo. "Tudo certo, filho", respondi. "Mas não deixe de olhar o seu telefone." Ele franziu a testa, confuso. Quis falar algo, mas eu já estava descendo as escadas, passo por passo. Cabeça erguida, como minha mãe me ensinou, dignidade não se curva. Entrei no carro que me aguardava, fechei a porta e só quando o carro se afastou daquela igreja e daquele filho que eu quase não reconhecia, uma única lágrima caiu. Mas não era rendição. Era a lágrima de quem acabou de ativar uma bomba, porque naquele telefone, naquele exato telefone que pedi para ele olhar, estava tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada segredo sujo que Camila escondeu dele por 2 anos. E em 10 minutos, quando ele abrisse aquela mensagem programada, o casamento dos sonhos dela desmoronaria como castelo de areia. Mas para você entender como eu cheguei até aqui, preciso voltar no tempo, voltar ao dia em que meu marido Antônio fechou os olhos pela última vez e me deixou sozinha neste mundo com um único pedido: proteja nosso filho Sofia, mesmo que seja dele mesmo. 2 anos antes daquele dia na igreja, eu estava sentada em uma cadeira de hospital que rangia a cada movimento. O cheiro forte de antisséptico queimava minhas narinas. E a luz fluorescente no teto piscava sem piedade. Meu marido Antônio apertava minha mão, com uma força que eu nem imaginava que ele ainda tivesse. 64 anos de vida, 40 de casamento. Tudo reduzido àquele quarto frio, branco, silencioso. O câncer foi cruel, rápido demais. 6 meses, apenas 6 meses entre o diagnóstico e o fim. Câncer de estômago, aquele que os médicos chamam de silencioso, porque quando você percebe, já é tarde demais. Antônio sempre foi um homem discreto, trabalhador, acordava às 6 todos os dias para abrir a nossa pequena oficina de costura. Eu cuidava do escritório, das contas, dos fornecedores. Éramos uma equipe, uma dupla, mas ninguém sabia da verdade. Para nosso filho, para os vizinhos, para o mundo, Antônio era apenas mais um trabalhador comum. Morávamos numa casa simples de 110 metros quadrados, no Rio. Carro popular, roupas básicas, comidas feitas em casa. E ele sempre repetia: Sofia, dinheiro berra quando você quer mostrar e sussurra quando você quer proteger. Protegemos. Naquela última noite, com a voz rouca pela medicação, ele me pediu: prometa algo para mim, não deixe que ninguém saiba do dinheiro. Ainda não, nosso filho precisa amadurecer primeiro. Eu prometi, mesmo sem entender completamente. 3 dias depois, eu enterrei meu marido sob uma garoa fina que parecia chorar comigo. Eduardo, com seus 38 anos, estava ao meu lado, segurando um guarda-chuva preto. Solteiro, trabalhando numa empresa de comércio exterior, salário mediano. Morava de aluguel na Tijuca. Depois do enterro, fui falar com o advogado, Dr. Carlos, um senhor de 72 anos que conhecia Antônio desde a juventude.
Serei direto, dona Sofia. Ele abriu uma pasta cheia de documentos. O patrimônio que seu marido deixou é considerável. Considerável foi pouco. A oficina valia 950 mil. A casa onde morávamos, 820 mil. O apartamento alugado no Flamengo, 320 mil em aluguel por mês. Fundos e aplicações, 780 mil. E o sítio no interior, 190 mil. Total, 2 milhões, 740 mil reais. Eu fiquei parada, sem ar, sem palavra. E há mais, ele disse, e empurrou um envelope selado para mim, o testamento. Abri com mãos tremendo e vi a letra firme de Antônio. Sofia, meu amor, se você está lendo isto, é porque parti. Deixo tudo em suas mãos, porque confio em você como nunca confiei em ninguém. Eduardo receberá sua parte quando estiver pronto. Não quando fizer certa idade, não quando casar, mas quando mostrar maturidade para valorizar o que conquistamos com sacrifício. Você saberá quando chegar o momento. Até lá, proteja o que é nosso e proteja-se, porque nem todo mundo que diz amar, ama de verdade. Para sempre seu, Antônio. Dobrei a carta e guardei. E decidi que Eduardo não saberia. Não ainda. Continuei vivendo da mesma forma. Mesma casa, mesmo carro, mesma rotina. A oficina seguiu funcionando com a gerente que ele treinou. O lucro entrava todo mês, 15 mil reais líquidos, mas eu mantinha tudo discreto. Gastava pouco, guardava tudo. Meu filho nunca desconfiou, ofereceu ajuda financeira algumas vezes e eu sempre disse, estou bem, meu filho, não se preocupe. E eu realmente acreditava que estava fazendo certo, protegendo o legado que Antônio deixou, esperando o dia em que meu filho finalmente estaria pronto. 7 meses depois do enterro, Eduardo apareceu na porta da minha casa num sábado à tarde. E ele estava diferente, sorrindo demais. Aquele sorriso bobo, de homem apaixonado. Mãe, preciso te apresentar alguém. Quando abri a porta, lá estava ela, uma mulher morena, bronzeada, artificial. Salto alto, vestido justo demais para uma tarde comum, unhas postiças pretas, maquiagem carregada e um brilho nos olhos que na hora eu não consegui decifrar. Oi, sogra, ela disse, estendendo a mão cheia de anéis. Sou a Camila. Prazer finalmente te conhecer. Apertei a mão dela, fria, calculista. E naquele exato instante, mesmo sem perceber conscientemente, algo dentro de mim se arrepiou. Eu acabava de conhecer a mulher que tentaria destruir tudo o que Antônio e eu construímos. A pergunta que eu não fazia naquele sábado era: quem ela realmente era? E por que meu filho, sempre tão sensato, estava tão cego para o perigo que acabava de entrar pela porta da nossa vida? Camila entrou na minha sala como se fosse dona do lugar. Nem tirou o salto, nem perguntou se podia sentar. Simplesmente se jogou no sofá que Antônio e eu compramos há 12 anos. Cruzou as pernas e começou a analisar cada canto da casa com um olhar de águia. Que casa aconchegante, dona Sofia, ela disse. Mas o tom não combinava com as palavras. Bem rústica, né? Essas coisas antigas têm um valor sentimental que dinheiro nenhum paga. Rústica. Ela chamou minha casa de rústica. Eduardo estava radiante. Sentou ao lado dela como um cachorrinho obediente. Segurava a mão dela com um jeito protetor que me deu um nó no peito. Meu filho nunca namorou muito, sempre tímido, focado, reservado. E agora aparecia com essa mulher que parecia ter saído de um seriado de TV. Mas Camila é consultora de beleza, ele disse orgulhoso. Tem mais de 25 mil seguidores no TikTok. Camila riu, fingiu modéstia, mas eu vi nos olhos dela a satisfação. Ah, amor, não é nada demais, só compartilho umas dicas, viagens, produtos, essas coisinhas. Ela olhou para mim, avaliante, calculando. A senhora tem TikTok, dona Sofia? Não, querida, não tenho paciência para essas coisas. Imagino. Ela sorriu. A geração da senhora não cresceu com isso, né? Deve ser difícil acompanhar. Primeira alfinetada. Sutil, mas certeira. Servi café e bolo de cenoura. Camila pegou um minúsculo, deu uma mordidinha de passarinho e largou o resto. Delícia, sogra, mas não posso exagerar. Ela deu tapinhas na barriga. Trabalho com imagem, né? Enquanto conversávamos, algo me incomodava. Camila não parava quieta. O olhar dela vasculhava tudo. Relógio de parede, estante, fotos da família e o escrivaninho no canto. Eduardo me contou que o senhor Antônio tinha um negócio, né? Ela perguntou mexendo no celular. Uma oficinazinha. Era uma oficina de costura industrial, corrigi. Ah, que legal. Daquelas pequenininhas artesanais. Pequenininha. Artesanal. Segunda alfinetada, mas agora na empresa do meu marido. Era um bom negócio, respondi seca.
Com certeza, ela disse rápido demais. Negócios de família têm valor especial. A senhora continua tocando ou tem um gerente? Essas coisas que dão trabalho. E os olhos dela brilharam, como predador farejando presa. Uma gerente de confiança, respondi. Que maravilha, ela inclinou o corpo. Porque deve ser muita responsabilidade, né? Papelada, impostos. Na sua idade deve ser cansativo. Na minha idade. Terceira alfinetada. Eduardo? Nem percebeu. Camila continuou andando pela sala, passou a mão nos móveis, parou diante de uma foto antiga de Eduardo com 6 anos. Vocês sempre moraram aqui? Há 35 anos. Nossa, quanto tempo? Ela riu. Imagino que a senhora já tenha pensado em mudar para algo menor, mais prático. Casa dá muito trabalho quando a gente fica mais velha. Mais velha. E então, ela fez algo que me gelou por dentro. Abriu a gaveta do meu escrivaninho. Ai, desculpa, fechou rápido. Pensei que tivesse álbum de fotos. Mentira. Eu vi ela olhar para dentro. Documentos, contas, papéis da oficina. Eduardo, enfim, levantou os olhos. Cami, amor. Para de fuçar as coisas da minha mãe. Ele riu. Riso sem graça. Desculpa, sogra. Ela disse, se agarrando no braço dele. É que eu adoro casas com história. O resto da tarde foi igual. Perguntas disfarçadas, elogios venenosos, curiosidade demais para alguém que acabou de me conhecer. Quando foram embora, já era noite. Eduardo me abraçou na porta. Gostou dela, mãe? Olhei para Camila, que já estava no carro, mexendo no celular como se o mundo girasse ao redor dela. Ela parece interessante. Foi tudo que consegui dizer. Mãe, acho que ela é a pessoa certa para mim. Apertei a mão dele e sorri. Se você é feliz, meu filho, eu também sou. Mas menti, pela segunda vez naquele dia, porque naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto, eu já sabia exatamente o que tinha entrado na minha vida. Uma mulher que não amava meu filho, uma mulher que viu algo em minha gaveta. E agora estava calculando quanto valia tudo aquilo que Antônio e eu construímos com uma vida inteira de sacrifício. 3 meses depois daquela tarde, meu telefone tocou às 8 da manhã de um domingo. Era Eduardo, e a voz dele tremia de empolgação. Mãe, eu pedi ela em casamento e ela disse sim. Eu sentei na cama, ainda meio perdida de sono. 3 meses, 90 dias de namoro, e agora ele estava noivo. Filho, isso não é rápido demais? Quando você sabe, você sabe. Ele respondeu, com aquela certeza irritante que só quem está apaixonado tem. A Cami disse uma coisa linda ontem, que a gente não precisa esperar anos quando 2 almas se encontram. Almas se encontram. Camila já estava enchendo a cabeça dele com essas frases prontas de autoajuda barata. E quando vai ser o casamento? Daqui a 5 meses. A Cami não quer esperar. Diz que já perdeu tempo demais com quem não valeu a pena. 5 meses. 5 meses para preparar tudo, para conhecer aquela família, para entender quem era aquela mulher que estava levando meu filho embora. Mas eu engoli tudo e disse, parabéns, meu filho, fico feliz por você. 2 semanas depois, lá estavam eles na minha casa outra vez. Mas Camila estava diferente, mais segura, mais dona de si, como se de repente tivesse direitos que nunca teve. Ela sentou no sofá e colocou os pés descalços na minha mesinha como se fosse a sala dela. Sogra, a gente precisa conversar sobre o casamento, ela disse, pegando o celular. Já escolhi o buffet, a igreja, o vestido, tudo de primeira linha, claro. Afinal, só se casa uma vez, né? Eduardo ficou sem graça ao lado dela. Cam, fala logo. Ela suspirou, teatral. Tá bom, é que assim, dona Sofia, casamento custa caro, muito caro. Ela me olhou fundo. Então a gente pensou que, já que a senhora é mãe do noivo, poderia ajudar com as despesas. Não era pedido, era cobrança. Quanto vocês estão pensando? Perguntei. Ela virou o celular para mim. 50 mil reais. Eu senti o ar sumir por um instante. É uma festa para 140 convidados, ela continuou, explicando como se fosse um investimento financeiro. Buffet completo, open bar premium, decoração de revista. Não dá para fazer menos, sogra, as pessoas esperam qualidade. Olhei para Eduardo. Ele desviou o olhar. Filho, você concorda com esse valor? Mãe, eu sei que é muito, mas... Ele coçou a nuca, nervoso. A mãe da Cami já deu 75 mil. Seria justo você colaborar também, né? 75 mil. Da mãe dela. Uma mãe que morava em um apartamento simples, que trabalhava como consultora de beleza com 25 mil seguidores e nunca postava uma parceria que realmente pagasse bem. Algo cheirava mal, mas eu, como sempre, engoli. Tudo bem, eu transfiro 50 mil. Camila bateu palmas como uma criança satisfeita. Ah, sogra! Eu sabia que podia contar com a senhora. No dia seguinte, fiz a transferência.
Eduardo me ligou à noite para agradecer, mas a voz dele estava estranha, fria, longe, como se estivesse lendo um texto pronto. E eu pensei que aquilo era o fim, que depois daquele dinheiro, tudo voltaria ao normal. Mas 3 semanas depois, Camila me ligou sozinha. Oi, sogra. Tudo bem? Tudo, Camila. Aconteceu algo? Então, é chato falar disso, mas ela fez aquela pausa calculada, a gente refez as contas e o dinheiro que a senhora mandou não vai cobrir tudo. Eu fechei o punho. Quanto mais, Camila? Só mais 30 mil. Assim fecha direitinho, 30 mil. Isso já passa de 80 mil reais. Eu sei, sogra. Mas a minha mãe já deu a parte dela, né? E a senhora não ia querer que o casamento do seu único filho ficasse pobre, né? Era chantagem emocional. Clara. Crua. Fria. Vou ver o que eu posso fazer. Obrigada, sogra. Eu sabia que a senhora ia entender. Desliguei e fiquei olhando para a parede, para a foto de Antônio sorrindo, aquele sorriso que parecia aí Sofia. No fim, eu transferi, não porque achei certo, mas porque era o casamento do meu filho. E mães. Mães se sacrificam até quando sabem que estão sendo enganadas. Quando o dinheiro caiu, esperei uma ligação. Obrigada, qualquer coisa. Nada. Camila sumiu por 4 semanas. Eduardo mandava mensagens frias. Mãe, depois eu falo. Mãe, tô ocupado. Mãe, a Cami tá estressada. Então, uma semana antes do casamento civil, eu descobri por acaso, por um vídeo no TikTok de Camila, uma foto dos dois no cartório, já casados. A legenda dizia cerimônia íntima e especial, só com as pessoas mais importantes. Eu não estava lá. Liguei 6 vezes, caiu na caixa postal. Quando ele retornou, já era meia-noite. Mãe, desculpa, foi tudo corrido. A Cami queria algo pequeno, só família mesmo. Eu sou sua família, Eduardo. Silêncio, frio, cortante. Mãe, mas a Cami tem uma visão diferente de família e eu preciso respeitar isso. Naquela noite, eu entendi que meu filho já não era mais meu, ele agora pertencia a ela e eu não fazia ideia. De que aquilo era só o começo, porque Camila não queria só meu dinheiro, ela queria tudo. E o próximo pedido ia doer mais do que os 80 mil. O casamento na igreja estava marcado para daqui a 4 meses, mas depois do casamento civil, algo mudou. Não foi de repente, foi como veneno, caindo gota por gota. Primeiro, os almoços de domingo. Durante 38 anos, todo domingo era sagrado. Antônio fazia macarronada, eu preparava minha salada especial e um bolo. Eduardo chegava meio-dia, ficava até às 5. A gente conversava, ria, assistia filmes juntos. Depois que Antônio morreu, eu continuei a tradição. E Eduardo continuou vindo. Era o meu único dia com ele, até Camila entrar na jogada. No primeiro domingo, depois do casamento civil, Eduardo cancelou. Mãe, a Cami não tá bem, dor de cabeça. Tudo bem, filho, acontece, eu disse. No segundo domingo, mãe, esqueci de avisar, vamos almoçar na casa da mãe dela. Terceiro domingo, mãe, a semana foi pesada, preciso descansar. Quarto domingo, ele nem apareceu. 7 ligações minhas, todas na caixa postal. Mandei mensagem, filho, tá tudo bem? Tô preocupada. 5 horas depois ele respondeu, tudo sim, mãe, depois a gente conversa. Uma conversa que nunca acontecia. E as desculpas começaram a piorar. Reunião de trabalho, viagem de última hora. Camila cansada. Camila incomodada. Camila isso, Camila aquilo. Tentei entender, tentei mesmo. Eles eram recém-casados, eu repetia isso pra mim mesma, como reza. Mas aí veio o golpe que quebrou algo dentro de mim. Descobri, por coincidência, pela dona Marlene, minha vizinha, que Eduardo e Camila jantavam toda sexta-feira na casa da mãe dela. Toda sexta, Sofia, é tradição agora, ela me disse, regando as plantas. Meu filho tinha tradição de jantar com a sogra. Mas não tinha mais tempo para almoçar comigo. Engoli o choro. Agradeci. E naquela noite não consegui dormir. Repeti na cabeça cada desculpa, cada cancelamento. E percebi o padrão. Camila estava me tirando da vida do meu filho, devagar, silenciosamente, como quem apaga uma luz sem fazer barulho. As ligas diminuíram também. Antes, ele me ligava 3 vezes, uma vez por semana. Depois, a cada 15 dias. E sempre apressado. Sempre com a voz dela ao fundo. Amor, vem aqui rapidinho. E ele dizendo, mãe, depois eu te ligo, tá? Nunca ligava, até que percebi algo pior. Ele não atendia minhas ligações, mas estava online, postando stories, rindo nos comentários, mas não tinha 2 minutos pra mãe. E então, o que mais doeu? Vi um print de um grupo chamado Família Silva, uma foto de um churrasco. Eduardo sorrindo, copo na mão. Legenda: família reunida é tudo. Eu procurei o grupo no meu WhatsApp. Não existia. Ou melhor, existia, só que sem mim. No dia seguinte, fui até a casa dele.
Bati 4 vezes. Camila abriu, de roupão, com aquele sorriso gelado. Oi, sogra, tudo bem? Preciso falar com o Eduardo. Ele tá dormindo. Chegou tarde. Eram 11 da manhã. Posso esperar? Olha, é melhor ligar antes para não pegar a gente de surpresa. Surpresa, na casa do meu próprio filho. Ela chamou Eduardo. Ele veio, cansado, encolhido, quase diminuído. Mãe, aconteceu algo. Sim, Eduardo. Aconteceu que você sumiu. Faz um mês que mal te vejo. Camila cruzou os braços. Eduardo, fala pra sua mãe que você tem uma vida agora. E ele repetiu, quase como se tivesse ensaiado. Mãe, agora eu tenho a minha própria família. Eu não posso mais viver só em função de você. Como se eu não fosse mais família. Eu só não queria que você me esquecesse, eu disse. Ele desviou o olhar. É só uma fase de adaptação, Camila bocejou. Amor, vem me ajudar aqui. E ele fechou a porta. Eu fiquei ali, parada, no corredor silencioso, com meu coração ecoando mais alto que meus passos. Então, veio o meu aniversário. 67 anos. Primeiro sem o Antônio. Primeiro, verdadeiramente sozinha. Acordei esperançosa. Talvez Eduardo se lembrasse, talvez aparecesse de surpresa com um bolo, com um abraço. Meio-dia, nada. 3 da tarde. Silêncio. 6 da noite o telefone não tocou. Às 10 da noite me arrastei até a cama, apaguei as luzes e chorei pela primeira vez. Desde o interruptor, às 11h23 o celular vibrou. Uma mensagem do Eduardo. Parabéns, mãe. Felicidades. Nenhuma ligação, nenhum áudio, nada. Só aquilo. Frio, automático. E foi ali, deitada no escuro, limpando as lágrimas com as costas da mão, que eu tomei uma decisão. Eu não ia mais implorar atenção. Não ia mendigar amor do meu próprio filho. Se Camila queria guerra, ela teria, mas não do jeito que ela imaginava. Porque mãe ferida não chora pra sempre. Uma hora, ela levanta. E quando levanta, não pede licença, apenas age. 3 semanas depois do meu aniversário esquecido, o telefone tocou. Era o Eduardo. Mas não era a voz dele. Era uma voz animada demais. Artificial. Mãe, tem uma notícia incrível. Meu coração apertou. Que notícia, filho? A Cami tá grávida. Silêncio. Grávida. 4 meses de casados e grávida. Você tá aí, mãe? Estou. Parabéns, filho. Vocês descobriram. Quando vocês descobriram? Ontem. Fizemos o teste. Deu positivo. Você vai ser avó. Eu deveria estar feliz, mas algo dentro de mim dizia que aquilo tinha timing demais, calculado demais. Vou visitar vocês amanhã, eu disse. Quero ver a Camila conversar. Ah, mãe, melhor não. Melhor. A Cami, sensível, enjoo, começo de gravidez, mas olha, sábado a gente vai até aí. Precisamos conversar sobre uma coisa importante. Importante. Essa palavra nunca vem sozinha. Sábado chegou. 10 da manhã, campainha. Abri a porta. Lá estavam eles. Eduardo arrumado, Camila com um vestido solto, uma mão pousada na barriga ainda lisa. Oi, sogra, ela entrou sem esperar. Que calor! Posso pegar uma água? Já estava na minha cozinha antes que eu respondesse. Sentamos na sala. Eduardo inquieto. Camila tranquila demais, quase sorrindo. Mãe, precisamos conversar sobre o futuro. O futuro do bebê, Camila completou, acariciando a barriga inexistente. Moramos num apartamento pequeno, alugado. Não dá para criar uma criança ali, Eduardo disse. Eu sempre sonhei com uma casa com quintal, Camila suspirou. Sabe como é, sogra? Apartamento sufoca, então eu percebi. Eu já sabia para onde estava indo. E a gente pensou. Eduardo engoliu seco. Camila inclinou-se para frente. Já que a senhora mora sozinha, nesta casa enorme, grande demais para uma pessoa só, a gente queria propor algo. Eduardo tirou um envelope. A ideia é simples, sogra. Camila sorriu como quem dá um golpe com luva de veludo. Você passa a casa pro nome do Eduardo, assim garante o futuro do seu neto. Como se fosse lógico, como se fosse óbvio. E claro, a senhora continua morando aqui, imagina. Um favor, como se eu fosse uma hóspede na própria casa. Eduardo deslizou o envelope até mim. Mãe, já falamos com o advogado, os papéis estão prontos, é só assinar. Mãos trêmulas abriu o envelope, escritura de doação em vida. Minha casa, 820 mil reais, indo pro nome dele, sem usufruto, sem proteção, se eu assinasse, eles poderiam me colocar pra fora. Filho, isso é muito repentino. Repentino? Camila riu, mas era uma risada afiada. Sogra, seu neto chega em 7 meses, precisa de um lar. Vocês podem comprar uma casa, eu disse. Eduardo ganha bem. Mãe, ele desviou os olhos. Com aluguel, contas, bebê chegando. Camila bufou irritada. Vou ser direta, dona Sofia. Ela cruzou as pernas, postura de quem manda. A senhora já viveu sua vida, teve sua casa, seu casamento, tudo. Agora é a nossa vez. Como se eu fosse uma vela queimada. E se eu não quiser doar a casa? O ar mudou, Eduardo ficou vermelho. Mãe,
Você não quer garantir o futuro do seu neto? Claro que quero, filho. Mas existem outras formas. Outras formas, Camila atacou. Tipo o quê? Emprestar dinheiro que nunca volta? Pagar aluguel para sempre? Camila, por favor. Agora não, Eduardo. Ela se levantou, o dedo apontado na minha cara. A senhora é egoísta, egoísta. Com essa casa enorme, sozinha, enquanto seu filho e seu neto vivem num cubículo alugado. Eduardo tentou intervir fraco. Camila, é verdade, Eduardo. Sua mãe nunca ajudou ninguém, só vive presa no passado. As lágrimas vieram, mas eu não deixei cair. Camila, acho melhor vocês irem embora. Minha voz saiu firme, firme de verdade. Ótimo. Ela pegou a bolsa, mas não venha depois reclamar que não vê seu neto, porque eu não vou levar meu filho na casa de uma avó que não se importa. Eduardo hesitou, olhou para mim, depois para ela. Vai, filho, eu disse. Vai com sua esposa. Ele abaixou a cabeça e foi. A porta bateu. Fiquei com aqueles papéis na mão, lendo cada linha da armadilha, da cilada, da traição. Eles foram a um advogado, prepararam tudo, planejaram. Nada ali foi impulso, foi estratégia. Camila sabia exatamente o que estava fazendo. Peguei o celular, liguei para o Dr. Carlos. Doutor, preciso de um favor urgente. Claro, dona Sofia. O que houve? Preciso proteger meu patrimônio e preciso descobrir algumas coisas sobre alguém. Entendo. Vou precisar de nomes. Respirei fundo. Camila Beatriz de Oliveira. Quero saber tudo sobre ela. Porque se ela achava que eu era uma velha boba que entregaria tudo de bandeja, estava muito enganada. Mães não são bobas. Mães são estratégicas. E quando acordam, o jogo vira. Depois daquela tarde explosiva, o silêncio veio como sentença. Não o silêncio comum, mas aquele pesado, intencional, que grita mais alto que qualquer palavra. Eduardo bloqueou meu número. Descobri quando tentei ligar pela 12ª vez numa quarta-feira à noite. Em vez de cair na caixa postal, uma mensagem automática, o número que você discou não pode receber chamadas. Tentei pelo WhatsApp. Minha mensagem não chegava. Uma bolinha risquinhos azuis. Bloqueada. Meu filho tinha me bloqueado. Durante 4 dias fiquei em estado de choque. Não conseguia comer. Não conseguia dormir direito. Ficava olhando para o telefone, esperando engano. Nada. As semanas começaram a passar. 1, 2, 4. Tentei mandar carta. Voltou com... Destinatário recusou receber. Fui até o prédio onde moravam. O porteiro constrangido. Desculpa, dona Sofia, mas tenho ordens de não deixá-la subir. Posso perder meu emprego. Voltei para casa, destruída. Criei um perfil fake no Instagram, só para seguir Camila. E foi assim que descobri o chá de bebê. Uma postagem numa sexta-feira. Stories com convite lilás e verde. Chá revelação da nossa princesinha. Decoração cara, balões personalizados, mesa de doces gigante. E a legenda, só com quem realmente importa. Família de verdade. Eu não fui convidada. Nem sabia o sexo da minha neta. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei como não chorava desde que enterrei Antônio. Soluços fundos que saíam do peito. Comprei um presente, roupinhas cor-de-rosa, kit completo, R$ 220. Embrulhei com um papel bonito. Coloquei um cartão, com todo o amor da vovó que ainda espera conhecê-la, vovó Sofia. Enviei pelos correios com aviso de recebimento. 6 dias depois, a caixa voltou lacrada. Um bilhete colado, devolva ao remetente, não aceitamos. Segurei a caixa no colo e desabei. Não aceitam, como se meu amor fosse lixo. Os domingos, os piores dias. Sempre foram dias de família. Agora eu passava sozinha, o relógio marcando horas vazias, preparava comida demais, macarrão para 3, molho em panela grande. Guardava tudo em potes que nunca acabavam, porque eu comia sozinha, dona Marlene, vizinha, insistia em me convidar. Recusava com vergonha. Um dia aceitei. Tudo delicioso. Mas quando sentei à mesa com a família reunida, tive que sair correndo antes da sobremesa. Tranquei o banheiro e chorei em silêncio, porque aquilo mostrava exatamente o que eu tinha perdido. O Natal chegou. Antônio sempre amou o Natal. Montávamos árvore juntos. Eduardo pendurava bolas coloridas. Ceia farta. Meu primeiro Natal sem Antônio, sem Eduardo. Pensei em não montar árvore, mas montei. Pequena, 70 centímetros, na mesinha da sala, luzinhas piscando. Na noite de Natal, sentei no sofá sozinha, comendo peru pronto. A TV tocava músicas natalinas, famílias felizes nos comerciais. Peguei o álbum de fotos, Eduardo recém-nascido, Antônio segurando ele pela primeira vez, olhos marejados. Eduardo 4 anos, palhaço de Natal, sorriso banguela, 8 anos piscina, eu segurando, 16 anos, formatura do fundamental. 24 anos, formatura da faculdade, abraçado a mim e ao pai. Fechei o álbum, apertei contra o peito. Onde foi que eu errei, Antônio? Sussurrei pro vazio.
Criei esse menino com tanto amor e agora ele me trata como lixo. Nenhuma resposta. Só fogos de artifício distantes. Janeiro, depois fevereiro. 7 meses sem ver Eduardo. 7 meses bloqueada. 7 meses invisível. Comecei a ter pensamentos ruins, daqueles que aparecem nas madrugadas solitárias. E se eu morresse agora? Quanto tempo demoraria para ele saber? Uma semana, um mês? Ele viria no meu enterro? Assustador, mas despertador também. Porque, numa madrugada de fevereiro, às 2 da manhã, uma frase de Antônio voltou à minha mente. Sofia, amor não é sacrifício eterno, é limite. Quem ama de verdade sabe quando parar de aceitar desrespeito. Ali, naquela madrugada, decidi. Não ia mais chorar. Não ia mais esperar que Eduardo voltasse. Não ia mais ser vítima. Se eles me tiraram da vida deles, eu ia descobrir o porquê. E descobrir quem realmente era Camila, o que ela queria. E como proteger meu filho. Mesmo que ele não quisesse ser protegido. Porque mãe não desiste. Mãe estrategista. Eu tinha 6 décadas de experiência, tinha patrimônio, tinha inteligência e agora tinha motivação. No dia seguinte, às 9 da manhã, liguei para Dr. Carlos. Dr. Carlos, lembra que pedi para investigar a Camila? Lembro. Dona Sofia. E tenho informações. Muitas informações. Marque um horário. Eu vou aí hoje. Dona Sofia. Ele hesitou. A senhora tem certeza que quer saber? Porque o que descobrimos não é nada bonito. Segurei o telefone com força. Tenho certeza, preciso saber a verdade. Então vem às 4 da tarde. E se prepare. Olhei para o espelho da sala. Aquela mulher de 67 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados, mas agora com um brilho diferente. Não era mais a mãe abandonada. Era uma mulher prestes a descobrir a verdade. E quando você descobre a verdade, não tem volta. Ou você age ou se torna cúmplice da própria destruição. Eu escolhi agir. O escritório do Dr. Carlos ficava no centro, num prédio antigo. Subi de elevador até o 8º andar, coração batendo descompassado. Ele me recebeu com aquele olhar sério. Dona Sofia, sente-se. Café? Água? Não, nada. Só quero saber. Ele abriu uma pasta grossa cheia de documentos, fotos, impressões. Contratei um investigador particular de confiança. Custou R$ 7.800. Valeu cada centavo. Meu estômago revirou. O que você descobriu? Dr. Carlos respirou fundo. Camila Beatriz de Oliveira, 31 anos, natural de Nova Iguaçu, divorciada aos 26 anos. A história da consultora de beleza bem-sucedida era mentira. 25 mil seguidores, comprados, parcerias que ela dizia ter inexistentes, TikTok dela, tudo cenário. E a mãe dela, que supostamente deu R$ 75 mil para o casamento, riu amargamente. Auxiliar de serviços gerais, salário mínimo, não deu nada, foi tudo mentira. Apertei os punhos. Então, os R$ 80 mil da festa eram apenas meus. Meu dinheiro, minha ingenuidade, transformados em manipulação descarada. Ele continuou. Camila estava endividada. Muito. 112 mil em 5 cartões de crédito, 2 empréstimos, fornecedores de festas que nunca pagou. E havia um histórico antigo. 3 anos atrás, ela aplicou golpe semelhante em outro homem. Gravidez falsa, pedidos de dinheiro para enxoval, para casa. O bebê nunca existiu. Exames falsificados, processo judicial, acordo para não ir à prisão. Senti náusea, Dr. Carlos me mostrou ainda mais. Vídeos, áudios, provas que cortavam como facas. Camila não estava grávida e planejara me interdir. Me colocar como incapaz para que Eduardo virasse tutor legal e ficasse com tudo. E havia um amante, Rafael, personal trainer, encontros semanais. Meu filho completamente enganado, isolado, manipulado, dependente de uma mulher criminosa. Eu preciso mostrar isso para ele, disse. Ele não vai acreditar, Dr. Carlos alertou. A máscara dela cai quando você menos espera. Espere o momento certo. Peguei todas as provas, o pendrive, os documentos, guardados como ouro. Ao sair, pensei em Eduardo. Ele estava sendo destruído e eu assistia de longe. Mas agora eu tinha armas, tinha verdade, só precisava do momento certo. Cheguei em casa, tranquei a porta, fechei as cortinas, abri a pasta, revirei cada documento, cada vídeo, cada áudio. No fundo, um bilhete do Dr. Carlos, Dona Sofia, Antônio me pediu uma vez para proteger a senhora que algo acontecesse. Ele era meu amigo de 35 anos. Prometi a ele. Essas informações são sua blindagem. Use com sabedoria. Segurei o bilhete e chorei. Não era choro de dor, era choro de força. Porque agora eu sabia a verdade. E a verdade, no momento certo, destrói qualquer mentira. Faltava apenas uma coisa, a oportunidade perfeita. E ela viria na porta de uma igreja, no dia em que meu filho achava que estava começando sua vida, quando, na verdade, estava prestes a ver tudo desmoronar. O
que aconteceu na igreja contado depois por testemunhas. Eduardo estava ao lado de Camila no altar. O padre começava a cerimônia. O celular dele vibrou no bolso. Ele tentou ignorar, mas vibrou de novo. Camila lançou um olhar irritado. O padre pausou. Desculpe, sussurrou Eduardo, tirando o aparelho. A tela acendeu sozinha. Uma notificação grande. Mensagem urgente de Sofia. Abrir agora. Ele tocou. A tela ficou preta, depois abriu uma pasta. A primeira coisa, um vídeo. Eduardo apertou play. Era Camila no quarto, tirando a barriga postiça de silicone, rindo. Cansada dessa mentira, mas mais um mês e a gente fecha o cerco. O sangue de Eduardo gelou. Ele olhou para Camila. Ela sorria para as câmeras. Voltou ao celular, rolou para baixo. Havia áudios. Apertou o primeiro. Voz de Camila. Amor, escuta. Sua mãe tá segurando a grana. Aquela velha tem muito mais. Voz dele. Que plano B, Cami? Interdição. Diz que ela tá com Alzheimer e você vira o tutor e pega tudo. As mãos dele tremeram. Continuou rolando. Fotos, Camila beijando outro homem na academia. Datas, toda segunda e quarta. Documentos judiciais, processo por estelionato, processo por estelionário. Acusada, Camila Beatriz de Oliveira. Extratos de dívidas, R$112 mil. Laudos médicos falsos. E por último, uma mensagem de vídeo minha. Eu aparecia sentada na sala. Filho, eu sempre soube. Esperei que você percebesse sozinho. O testamento do seu pai está com o Dr. Carlos. Nele você descobrirá que tudo sempre foi seu. R$2.740 mil em patrimônio. Mas essa mulher ao seu lado não te ama. O bebê não existe. Você merece a verdade. E a verdade é esta. Eu nunca deixei de te amar, mesmo quando você me abandonou, mesmo quando me expulsou da igreja hoje. Sua mãe nunca vai desistir de você. O vídeo terminou. Eduardo ficou paralisado. O padre tentou continuar. Então, se alguém souber de algum impedimento... Eu sei! Eduardo gritou. A igreja inteira ficou em silêncio. Camila virou, assustada. Amor! O que foi? Eduardo virou a tela do celular para ela. O vídeo dela tirando a barriga falsa estava em loop. A cor sumiu do rosto de Camila. Eduardo, posso explicar? Você tá grávida! A voz dele saiu trêmula. Ela abriu a boca, fechou. Amor, isso é uma edição! Alguém adulterou! Levanta o vestido! Ele berrou. Os convidados começaram a sussurrar. Celulares sendo levantados. Eduardo, não faz escândalo! Levanta esse vestido agora! O padrinho se aproximou. Eduardo, calma! Sai da frente! Eduardo empurrou o amigo. Olhou para Camila com uma fúria que ela nunca vira. Você não tá grávida. Nunca esteve. Camila começou a recuar. Você tá louco? E você tava planejando internar minha mãe, roubar o dinheiro dela, roubar minha herança. A mãe de Camila levantou. Eduardo, meu filho, você tá confundindo. A senhora deu R$75 mil pro casamento? Ele virou para ela. A senhora que ganha um salário mínimo? A mulher empalideceu. Camila tentou sair correndo, mas Eduardo segurou o véu. Você me usou, me afastou da minha mãe. Me fez bloquear ela. Eduardo, por favor. Camila chorou. Eu te amo de verdade, você ama meu dinheiro. Ele arrancou o véu e ainda me traiu com o Rafael da academia. Toda segunda e quarta. Um dos padrinhos engasgou. O personal trainer, a igreja virou um caos. Gente levantando gritaria. Camila tá tentando se explicar. Eduardo jogou o celular no chão e saiu correndo. Passou pelos convidados, desceu os degraus, entrou no carro. Dirigiu no automático, lágrimas embaçando a visão. 25 minutos depois, tocou a campainha da minha casa. Quando ouvi, meu coração parou. Abri a porta devagar. Eduardo estava ali, terno amarrotado, rosto vermelho de tanto chorar. Ele olhou para mim e desabou. Caiu de joelhos, soluçando, abraçando minhas pernas. Mãe, me perdoa! Me perdoa! Eu fui um idiota! Eu te machuquei, eu te abandonei! Ajoelhei junto, abracei meu filho, apertei ele contra meu peito. Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem agora. Não tá. Ele gritou entre soluços. Eu te bloqueei! Eu te expulsei da igreja! Eu acreditei nela ao invés de você! Você estava manipulado, filho. Não foi sua culpa. Foi sim. Ele murmurou. Eu escolhi ela. Escolhi o lado errado e quase perdi você. Segurei o rosto dele, mas não perdeu. Eu ainda tô aqui. Ele me abraçou com tanta força que doeu, mas era uma dor boa. Ficamos ali no chão, chorando juntos. Quando nos levantamos, sentamos no sofá. Eduardo enxugou os olhos. Mãe, o que o vídeo disse sobre a herança do pai? É verdade, seu pai deixou R$2.740 mil. A oficina, a casa, investimentos, metade é sua. Sempre foi. Ele só pediu que eu esperasse você amadurecer. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo. E eu tentei te tirar a casa. Tentei te forçar a assinar aqueles papéis. Você não sabia, filho, ela te cegou. Eu devia ter percebido, ele colocou as mãos no rosto. Todas as bandeiras vermelhas estavam lá.
e eu ignorei. Porque eu era covarde, porque eu estava sozinho. Porque você queria ser amado, completei. E não tem nada de errado nisso. O que eu não sabia naquele momento é que Camila tentaria dar o último golpe e que 4 semanas depois, a polícia bateria na porta dela com um mandado de prisão por estelionato, falsidade ideológica e tentativa de apropriação indébita. Mas isso é história para outro momento. 1 ano depois, sentei na varanda da minha casa, aquela mesma casa que quase perdi. O sol da tarde de domingo iluminava as árvores que Antônio plantou. O cheiro de churrasco vinha do quintal, onde Eduardo mexia na grelha. Mãe! Ele gritou. A carne tá no ponto? Já vou, filho. Levantei devagar. 68 anos pesam um pouco, mas o coração estava leve. Caminhei até o quintal e vi a cena que pensei que nunca mais veria. Meu filho sorrindo de verdade. Ao lado dele estava Renata. Eles se conheceram 9 meses atrás. Ela trabalhava no departamento de recursos humanos da oficina. Renata tinha 35 anos, um filho de um casamento anterior, cabelo ondulado natural, jeito simples, nada de maquiagem exagerada, nada de poses, só uma mulher real. Dona Sofia, deixa eu te ajudar com a salada. Renata veio sorrindo. Obrigada, filha. Filha, eu a chamava assim naturalmente. O filho dela, Pedro, de 7 anos, brincava no balanço que Eduardo instalou. Vovó, essa salada é a melhor! Pedro disse. Meu coração apertou de felicidade. Depois do almoço, enquanto Renata ajudava Pedro a lavar as mãos, Eduardo sentou ao meu lado. Mãe, preciso te contar. O advogado da Camila ligou. Ela tá presa há 8 meses, condenada a 3 anos. E agora quer que eu escreva uma carta ao juiz, pedindo redução de pena. E você vai escrever? Ele respirou fundo. Não. Passei 1 ano em terapia para entender que fui vítima de abuso psicológico. Perdoar não significa esquecer e não significa ser cúmplice. Segurei a mão dele. Seu pai ficaria orgulhoso. Eu queria que ele estivesse aqui para ver. Ele tá vendo. Apontei para o céu, tenho certeza. Naquele momento, Renata apareceu na porta. Eduardo, amor. O Pedro quer saber se você conta aquela história do super-herói antes de dormir. Já vou. Ele levantou e me abraçou. Te amo, mãe. Também te amo, filho. Fiquei sozinha na varanda. Peguei o celular e abri a galeria. Havia uma foto recente, Eduardo, Renata, Pedro e eu, todos sorrindo, todos de verdade. Salvei com um papel de parede. Então abri uma pasta antiga, fotos de 1 ano atrás. Eduardo e Camila, sorrisos falsos, poses. Excluir pasta? Sim, tenho certeza. Toquei em confirmar. Foi libertador. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei no sofá com uma xícara de chá. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio de descanso. Olhei para a foto de Antônio na estante. Consegui, amor, sussurrei. Protegi nosso filho. Peguei meu caderno, onde escrevi essa história, e escrevi a última linha. Aprendi que amor de mãe não é ser capacho, é ser fortaleza. E fortalezas sabem quando abrir os portões e quando deixar o inimigo do lado de fora. Enquanto houver amor verdadeiro, haverá sempre um caminho de volta para casa. Fechei o caderno e, pela primeira vez em 2 anos, dormi em paz completa. 3 anos depois, cena final. A oficina agora tinha um nome na fachada. Costura Silva em Filho, desde 1990. Eduardo estava no escritório revisando contratos. Bateram na porta. Entra. Era eu com uma caixa. Trouxe bolo de cenoura, seu favorito. Mãe, você vai me matar de tanto açúcar! Ele riu, já pegando um pedaço. Sabe o que seu pai dizia? Que legado não é o que você deixa, é como você ensina a pessoa do que você construiu. E você aprendeu, filho. Aprendeu mesmo. Ele parou de mastigar, olhos marejados. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Mães nunca desistem. Levantei e beijei a testa dele. Elas só esperam o momento certo de agir. Saí do escritório e olhei para trás uma última vez. Meu filho no comando, forte, curado, inteiro. E eu, a mulher que quase perdeu tudo, tinha recuperado o que realmente importava, o amor do meu filho. E isso não tem preço.